A soft skill mais procurada pelo mercado é a falta dela. Quando o mundo corporativo usa aquele termo melhoria contínua, ele é muito bonito. O som que sai, melhoria contínua, ele é elegante, é sofisticado. Ele traz algo sempre muito positivo. Mais do que isso até, ele é quase inquestionável. Quem é que em sã consciência seria contra melhorar? Quem ousaria dizer que não quer evoluir, que não quer aprender, que não quer mais buscar conhecimento, crescimento? É antissocrático, antifilosófico. Deve ser exatamente por isso que seja tão difícil pensar esse termo, pensar de verdade, dialogar com ele. Se existe um termo, principalmente vindo do corporativismo, que seja tão difícil de exercer alguma dialética, talvez tenha alguma coisa de esquisito. É por isso que eu vim aqui debater um pouquinho sobre isso. Então vamos começar de uma vez com a tese, que é a poesia que eu escrevi semana passada, que se chama Eterna Engrenagem, deveria trazer sem muito rodeio, e que eu espero que tenha conseguido. No ambiente corporativo, a melhoria contínua não é uma busca genuína por sabedoria. No ambiente corporativo, a melhoria contínua não é um espaço de reflexão crítica. No ambiente corporativo, o que você melhora continuamente não tem nada a ver com você melhorar. Já parou para reparar que essa ânsia de melhoria desenfreada não tem dado muitos frutos de consciência, de autoconhecimento ou de qualquer tipo de lógica que seja voltada para um bem-estar ou engrandecimento do ser. A maior beneficiada é a dinâmica corporativa do nosso século. Deixa eu cravar aqui mais alguns axiomas. A melhoria contínua, ela segue uma lógica de penitência moderna, em que o sujeito nunca pode simplesmente ser. A melhoria contínua, ela requer estar sempre em falta, sempre precisando daquele novo feedback, sempre precisando daquele novo treinamento, que é provavelmente inútil, descartável, fora daquele ambiente totalmente nichado, onde você trabalha no seu currículo, mas que estará, com certeza, no próximo plano de desenvolvimento individual, famoso PDI. Comece a prestar atenção, nunca basta, nunca é suficiente, é a cenoura pendurada na frente do burrico. Uma eterna promessa de realização que nunca chega. É uma dinâmica que gera dependência e que vai se criando a partir de critérios que não são definidos pelo indivíduo, que os precisa acatar no final. E ai dele se não acatar. O que traz um ponto que é bem curioso dessa dinâmica boazinha das empresas de querer ajudar os colaboradores. A melhoria contínua se apresenta como se fosse um convite. Só que na prática, ela é uma obrigação, todo mundo sabe. Quem não adere vai ser visto como acomodado, como resistente à mudança, como ultrapassado. É um discurso que cria uma nova forma de domínio, mas sem precisar da coerção direta. O que seria até melhor se isso não tivesse se transformado em passiva-agressividade. Coisas do tipo, esperávamos mais de você, esperávamos mais maturidade de você. Você precisa pensar se realmente está comprometido com os valores da empresa. Ou talvez você não tenha o fit cultural, já ouviu esse tipo de coisa? Um novo conjunto de regras que são ocultas, subjetivas, ela vai se desenhando, sendo pautado em comparação e submissão pela falta de algo que você ainda precisa aprender melhor. Sempre vai precisar aprender melhor alguma coisa. E aí não tem como não cairmos de cabeça em Sociedade do Cansaço, obra de Byung-Chul Han, onde ele fala da sociedade do desempenho e que nessa sociedade do desempenho a exploração é internalizada. Mas claro que você se autoexplorará excessivamente para atingir metas subjetivas, apenas para que mais delas surjam depois. É claro que vai se cobrar até quando estiver dormindo, sonhando. Em todo momento acreditando que se não está melhorando, está perdendo tempo. Ah, Vini, mas é aprendizado. Conhecimento não tem preço. Será que não tem preço? E será que é conhecimento mesmo? Talvez
seja debatível. Eu diria que essa dinâmica pode ter um preço alto. O sujeito que está atrás dessa cenoura se torna incapaz de se medir sem o olhar avaliador do outro, daquele que está segurando a vara de pesca com a cenourinha pendurada. Precisa do feedback, precisa daquela nota, precisa da mentoria, precisa do one-on-one, precisa do 360 para confirmar que está tudo indo bem, se está chegando mais perto da cenoura. O sujeito terceiriza o próprio juízo sobre si. A régua não é mais de si próprio, é dos outros. Quando eu estava pensando sobre a poesia, no momento da escrita, eu queria falar sobre esse tema, não teve como não pensar em Hannah Arendt e outras obras que falam de totalitarismo. Não teve como não trazer um paralelo com o autoritarismo, o que é bem esquisito, mas esse mecanismo de falta infinita não é exclusivo do corporativo. Em regimes totalitários, o poder geralmente precisa de um inimigo invisível, que é sempre mutante, ele é sempre modular, ele é adaptável e que nunca é realmente derrotado. Olha o paralelo aqui. Uma hora é o comunismo, uma hora é o imigrante, uma hora é a decadência moral. O importante não é quem é, mas que exista algo para que haja necessidade do poder totalitário estar ali para manter a ordem em funcionamento. No corporativo, o inimigo é o próprio indivíduo. Na realidade, é o seu saber, o conhecimento desse indivíduo. A sua incompetência de hoje, a sua habilidade que ainda falta, a sua soft skill mal desenvolvida. Olha só como é terrível aquela pessoa que é excelente no que faz tecnicamente, mas não gosta muito de socializar com aquele chefe mala. E não tem fim, né? Nunca se chega. A dinâmica, ela é muito perfeitinha, a forma que ela foi criada. A pessoa precisa do trabalho para sobreviver. Claro, precisa do salário, precisa pagar as contas, pagar o aluguel, precisa se sustentar outros, a família. Então essa pessoa precisa se sujeitar a essa dinâmica, não tem saída, porque é assim que gira essa roda. A verdade é que a economia dá o contorno da prisão. E aos pouquinhos, esse adestramento deixa de ser percebido como a imposição chata da empresa ali, fica cobrando melhoria, e acaba virando cultura legítima, naturalizada, celebrada, até muito celebrada em alguns lugares, quase como uma seita. E assim a sociedade inteira passa a ser pautada por performance. E aqui vai parecer que eu estou fazendo um salto lógico absurdo, mas uma sociedade que já é pautada pelo corporativismo capitalista, a cultura que se expande de um para o outro não é assim tão difícil de enxergar. Pensa aí rapidinho no seu dia a dia. Não é mais só no trabalho que você precisa melhorar. É no seu sono, é no corpo, é no lazer, é na vida íntima. Tudo precisa de métrica, de evolução constante, de performance. Vamos monitorar o sono agora com o reloginho. Olha o reloginho aqui. Vamos bater meta de livro lido na semana, em audiobooks ou leitura dinâmica, a maior bullshit. Vamos melhorar esse pace aí na corrida. Vamos desenvolver inteligência emocional. Nossa, não vou nem falar disso aqui, vou nem começar falando disso aqui. Só que cada aspecto da vida passa a ter um indicador. Aí vem a indústria da autoajuda, se alimentando da mesma lógica corporativa, a mesma cenoura. Só que agora ela fica em todas as esferas da existência dessa pessoa, desse ser, que deixou de se pautar em si mesmo. Deixou de pautar sua própria vida em si mesmo. Adorno e Horkheimer já falavam, lá no meio do século XX, que a indústria cultural padroniza a arte, padroniza o entretenimento, padroniza a cultura como um todo, transformando tudo isso em um produto para consumo massificado. Hoje, em 2025, até a subjetividade está padronizada. Aquele sujeito que está cada vez mais padronizado aos modelos de outros, se torna ele mesmo um produto em desenvolvimento contínuo. Ele é sempre provisório, sempre incompleto. Aqui eu fiz uma digressão rápida, mas não quero me perder do corporativo, não. Tem mais um detalhe que não é legal ignorar, quero trazer, que é quem que define o que significa melhorar.
Quem que decide quais são as competências do futuro? Quais habilidades importam? Quais comportamentos que serão valorizados? Quem que define tudo isso? Aquele sujeito da cenoura provavelmente não é ele que vai definir. Tudo isso não passa de um manual de conformidade. O discurso pode falar bem bonito sobre formar líderes críticos, criativos, inovadores, mas o processo que se cria vai produzindo exatamente o contrário. Gente treinada a não se desviar do mesmo padrão de sempre. E isso é até meio triste, se você parar para pensar. E aí, o que você diria? Tem uma pergunta que é interessante aqui. Esse modelo é só um mecanismo de controle disfarçado ou também responde a uma necessidade real de manter produtividade em um mundo que está sempre em mudança? E nem eu acredito muito quando eu pergunto isso aqui. Eu diria, a minha aposta é que a própria mudança rápida, ela já é parte do mecanismo de controle. Eu fiz uma pergunta para eu mesmo responder. É assim que funciona o meu vídeo. É preciso que o novo sempre apareça o tempo todo, para que sempre existam reféns desatualizados, correndo atrás da novidade. Não é possível que todas as inovações do século sejam essenciais, indispensáveis para o bem-estar humano. E aqui, longe de mim questionar progresso científico, medicina, não vão me interpretar mal, mas dentro da lógica do capital, cada inovação é imediatamente transformada em artifício de gestão. A promessa é sempre a mesma. Agora você vai estar preparado. E aí, 2 semanas depois, surge outro, agora você vai estar preparado. Foucault ele já descrevia que o poder não se limita a proibir. Ele produz discursos, saberes, verdades. E a melhoria contínua é um desses regimes de poder. E eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui com um paradoxo que esse sistema gera. Se a melhoria contínua é estruturalmente um mecanismo de captura, então falar em emancipação dentro desse espaço é quase ou totalmente uma contradição. Porque uma emancipação significaria consciência crítica. E consciência crítica, quando acontece, de verdade, tem grande poder para romper estruturas, romper barreiras. Talvez até possa fazer aquela pessoa entender que nunca vai pegar a cenoura e querer parar de segui-la. Só que aí o sistema não pode permitir que isso aconteça. Não pode permitir que essa crítica floresça. E aí vem uma conexão que eu fiz, que eu queria compartilhar, mas que eu posso ser muito mal entendido, que é a falácia corporativa da diversidade e inclusão. O que acontece quando empresas abraçam pautas sociais legítimas? Muitas vezes, infelizmente, a lógica acaba sendo a mesma da melhoria contínua. O que era uma luta, uma resistência social, ela acaba se tornando metodologia de novo, uma técnica. O que era conflito contra preconceitos, que acabam destruindo vidas, acaba virando um workshop de 2 horas com coaches falando de técnicas para você ser mais inclusivo entre uma tarefa e outra do seu dia a dia. Aquelas lutas que são tão importantes são transformadas em produto, em um discurso institucional ou motivacional vazio. É muito perverso, porque diferente da melhoria contínua que já nasce no pragmatismo da gestão, o discurso de diversidade e inclusão carrega um apelo ético real. Muita gente se engaja genuinamente e todos deveríamos. Mas a captura ela acaba sendo meio implacável, né? Porque não se combate de verdade o patriarcado, o racismo estrutural, a desigualdade de classes, não se busca a transformação estrutural de verdade, mas representatividade simbólica. O tokenismo aparece muito. É só para gerar reputação, mais vendas e atrair investidores. Até porque, como lutar de verdade quando os boards das grandes corporações são um bando de brancos héteros, na maioria herdeiros? E voltando aqui para a nossa melhoria contínua, de tudo que falamos, é perceptível que o jogo ele é sustentado pela esperança. É sempre sobre as promessas de mudanças. A dinâmica ela captura afetos genuínos e os transforma em instrumentos de gestão. No fim, acaba sendo sempre o mesmo desfecho de sempre, o mesmo final. Um sujeito eternamente faltante, eternamente devendo,
eternamente esperando pelo próximo ciclo de aprendizados vazios. E aí, será que existe espaço real para a emancipação da lógica corporativa? Ou todo movimento de transformação, ao entrar na engrenagem, acaba sendo inevitavelmente cooptado, sequestrado, neutralizado? Como eu já sou um adepto do movimento anti-coach, eu diria que quando as pessoas deixam de acreditar plenamente no discurso, quando começam a rir desse discurso, quando começam a tratar com ironia esses treinamentos que são inúteis e vazios, talvez ali, bem ali no fundinho, surja algum resquício de inconformidade que pode mudar algo internamente. E aí, é só tomar cuidado para não deixar também essa ironia revolucionária ser tratada como piada ou como meme de endomarketing, né? Porque isso acontece. Eles estão sempre preparados para neutralizar essas resistências. Aí talvez o crescimento verdadeiro, se é que existe, né? Eu também não vou entrar nessa. Talvez esse aprendizado mais voltado para si só possa acontecer fora desse espaço que já é capturado. Porque dentro dele, o máximo que existe é um verniz de autonomia. É só domesticação. A consciência crítica, quando de fato aparece, ela não se acomoda. E essa ânsia por melhoria contínua até pode parecer algo que está em movimento. Mas olha mais de perto. Ela é comodismo. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar. Se você não leu a poesia que eu escrevi na semana passada, vou deixar o link aqui embaixo, corre lá dar uma lida, fala muito sobre esse tema. Quem já leu agora vai entender um pouco melhor sobre o que eu quis dizer. Está sendo muito legal falar sobre esses textos que eu escrevo, porque eu consigo dar uma visão um pouco mais aprofundada. Eu venho tentando lançar vídeo quase todos os dias, vídeos ali de 4 a 8 minutos, vídeos mais sobre filosofia no geral, sobre algum tema filosófico existente, só que eu guardo esses vídeos como o de hoje, sobre os textos, para falar da minha cabeça, para falar das minhas conexões, dos meus entendimentos de mundo, do meu dia a dia. Então, eu espero que seja interessante para você, e caso seja, deixa o like, compartilha e não deixa de acompanhar o Deixa Eu Pensar.